E aí, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Quero trazer uma palavra aqui maravilhosa, onde Deus falou comigo, me deu uma inspiração e eu trouxe aqui, trago aqui para vocês. Vou procurar ser o mais didático possível, porém, somente Deus, somente o Espírito Santo é quem pode convencer, quem pode fazer com que essas palavras tenham efeito no seu coração. A palavra de Deus, 1 Coríntios 2, 9, diz o seguinte: que as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou nos pensamentos, no coração do ser humano, é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós que amamos a Ele. Deus, se Ele fez uma promessa a você, porque Ele lhe ama. Então não espere, não procure compreensão de ninguém. Por quê? Porque nunca passou no coração de ninguém. Nunca passou no coração do seu familiar, nunca passou no coração até mesmo da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. E quando Deus nos faz uma promessa, somente nós devemos crer, somente nós devemos perseverar no cumprimento dessa promessa, para que essa promessa se cumpra. É comum que as pessoas, ao receber algo de Deus, uma promessa de Deus, ter um sonho que Deus coloca no coração, ao compartilhar com outras pessoas, mesmo sendo pessoas de igreja, mesmo sendo pessoas que têm uma certa autoridade, os pais, por exemplo, elas são desestimuladas. Por quê? Porque essas pessoas não compreendem, acham grande demais. Até dizem: gente, eu tenho fé, eu sou um pastor, eu sou um sacerdote, sou um missionário, mas eu acho que isso aí não vai se realizar não. Será que foi Deus mesmo que falou com a irmã? Porque, com o irmão, com a irmã? Porque isso não faz sentido. E realmente, para ela não faz, para aquele sacerdote, para o seu pai, para sua mãe, não faz. Por quê? Porque nunca passou no coração, no pensamento. Eles nunca viram isso, eles nunca ouviram falar disso. Como é que eles vão acreditar em algo que eles não têm uma referência? Mas você tem, porque a promessa entrou no seu coração. Você ama a Deus e isso vai se materializar na sua vida. Então, simplesmente creia, haja por a fé. Ore, persevere, busque, procure sair da sua zona de conforto, leia a palavra. Se Deus ele lhe prometeu algo, foi para você. Ninguém no planeta vai ter essa experiência. Claro que Deus abençoa várias pessoas, multidões de pessoas. Agora, aquela promessa em específico é sua, é minha. Tem promessas que Deus fez para mim que eu não posso compartilhar com ninguém. Por quê? Porque, primeiro, foi para mim. Segundo, vão me desestimular. Nunca passou no coração dessas pessoas. Como é que elas vão me orientar? Como é que elas vão me ajudar? Não existe. Então, você deve acreditar, mesmo tudo sendo contra, mesmo todos aconselhando contra. Porque quanto mais você fala dos seus sonhos, das promessas de Deus, mais as pessoas vão procurar lhe tirar esse foco, desse objetivo. Então, nem olhos ouviram. As pessoas nunca viram. Na sua família, ninguém viu, ninguém ouviu. E eles nunca pensaram também nisso, sobre isso. Por quê? Porque Deus revelou, Deus mostrou unicamente para você. Então, não espere apoio, não espere patrocínio, não espere estímulo. Pelo contrário, persevere diante das dificuldades que vão se levantar, das palavras negativas que você vai ouvir. E para evitar ouvir palavras negativas, evite também ficar compartilhando com pessoas. Eu quero dar um exemplo que mais se aproxima, deve ter mais. Mas o que Deus me colocou aqui agora também para compartilhar com vocês é sobre José. José, ele teve uma promessa de Deus. Deus falou para ele que ele ia governar. E Deus deu um sonho ali para ele, onde o sol e a lua se prostravam diante dele. E os feixes também, 12 feixes simbolizavam os 12 irmãos, se dobrando diante dele. E as pessoas, a partir daquele momento, tiveram uma compreensão equivocada. Sabiam que estava se referindo a ele. Sabia que aquilo ali era uma promessa, na verdade era uma presunção. Eles acharam que não era uma promessa de Deus, era uma presunção, uma profecia que José estava criando para dominar os irmãos. José já era um jovem querido ali, o preferido entre os irmãos, porém isso despertou a raiva, a ira. Então não conte seus projetos, seus propósitos, não conte seus sonhos, não conte seus planos para ninguém. Por quê? Porque ninguém vai compreender. Se é promessa de Deus, ninguém vai compreender. Não vai, e muitas vezes vão até desestimular. Além de não compreender e ficar neutro, não, vão dizer: você está louco, você é doido. Não, ninguém nunca conseguiu isso aqui na minha família, na minha cidade não tem isso, você está falando disso. Então, isso só vai esfriar a sua fé. Isso só vai fazer com que, no momento de desânimo, que todos nós estamos sujeitos a passar, o diabo se aproveite dessa fragilidade e use aqueles pensamentos, aquelas palavras que outrora você ouviu de desânimo para trazer
a dúvida ao seu coração, dizer, realmente fulano tinha razão, fulano falou a verdade, nunca vi isso, eles nunca ouviram. Na nossa história, no nosso clã familiar, ninguém nunca viveu isso, porque só eu que vou viver. E aí entra o problema, porque a fé sai e a dúvida entra. Então não espere compreensão de ninguém. Mesmo você sem compreender, mas você acredita, porque a promessa foi direcionada a você. José, ele recebeu essa promessa de Deus, e quando ele contou, isso causou um atrito entre a família. Isso causou um desgaste muito grande na vida dele, porque as pessoas não compreendiam a revelação que tinha sido dada a ele. E mesmo tendo o entendimento do que seria aquela revelação, eles entenderam que era um plano de José para dominar os irmãos, para dominar a família, para ser o maior entre eles. E eles não aceitaram, eles não aceitam. Então evite problemas, evite o desgaste e medite nessa palavra. 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, ninguém nunca viu. Ninguém também nunca ouviu. E nunca ninguém pensou naquilo que Deus tem para você e naquilo que Deus tem para mim. Mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo um pastor, um padre, um missionário, um obreiro, quem quer que seja, um levita, mesmo sendo seu pai, a sua mãe, seus irmãos, sua parentela, ninguém, na face da terra, ninguém pode compreender os projetos de Deus para a sua vida. E se Deus já lhe prometeu, é por sinal que você ama Ele, você deve honrar acreditando nessas promessas. E Deus vai abençoar poderosamente a sua vida.